Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Hoje, no dia 9/8/2021, daremos início à primeira leitura do livro Ordens do Sucesso, de Bert Helling, Êxito na Vida e Êxito na Profissão. Essa ideia que foi... o Hamilton teve essa maravilhosa ideia de criar esse grupo e convidou a nossa querida professora Isabela Oliveira. Nós queremos agradecer a Bert Helling, Sophie Helling, agradecer ao papai, à mamãe, parabéns aos papais todos, principalmente o papai da professora Isabela. E, professora Isabela, muito boa noite, a palavra é toda sua. Boa noite, Geraldo. Boa noite, cada um de vocês que estão aqui, né? E hoje a gente está começando, como disse o Geraldo, o que nós chamamos e entendemos por a trilogia do sucesso de Bert Hellinger, né? São 3 livros, onde ele vai falar sobre profissão, sobre dinheiro, sobre êxito, sobre trabalho, e também sobre o assessoramento empresarial, organizacional, e é tudo que ele vai falando ao longo desses 3 livros, que nós vamos ler na sequência em que eles foram editados, e como vocês vão poder perceber, a mesma abordagem espiritual, a mesma abordagem de serviço à vida, de crescimento, de autoconhecimento, de realização religiosa, no sentido de um religare com a dimensão maior na qual nós estamos inseridas, também está presente em toda a compreensão que o Bert Hellinger nos traz nesses 3 livros de assuntos tão cotidianos, né, como dinheiro, trabalho, e eu espero que possamos aprender bastante com as palavras do nosso querido professor. Deixo aqui minha gratidão a todos vocês, gratidão à nossa força para poder seguir estudando, gratidão a Sophie Hellinger especialmente, que nos permite estar fazendo isso, né, a Bert Hellinger por esses ensinamentos, e vamos em frente para mais um livro. Agradeço também aí a quem está lendo hoje. Que vai ser? Quem vai ser? Posso ler, se... Pode? Eu acho que alguém já tinha pedido, né, Geraldo? Está sem som. Em que esse livro foi editado pela primeira vez em 2011, então ele traz, assim como os outros livros, uma compreensão muito refinada, né, já da obra do Bert Hellinger, pois a gente sabe lá que o primeiro livro foi do início da década de 90, né, Simetria Oculta do Amor, então ele já estava já quase, né, nos últimos anos da sua literatura, por assim dizer. Não sei se vocês sabem, mas ele escreveu 110 livros. Se vocês observarem lá no livro da autobiografia, vocês vão ver listados todos os livros em alemão, que estão com um pouco mais de 90 livros, não me engano, 96, mas foram editados, a partir dos livros deles, outros livros. Por exemplo, eu mesmo tenho um deles, que foi editado na Argentina, com palavras e com imagens de Bert Hellinger. Também tiveram livros que foram editados, por exemplo, só no Kudek, que foram transcrições de workshops que foram feitos lá, mas ao todo a obra dele então compõe 110 livros, considerando esses que ele escreveu de próprio punho, que foram editados e que estão listados na autobiografia, e esses outros livros.
Podemos começar, então, a leitura. Alguém vai ler? Se ninguém for ler, eu posso ler. Quem quiser, quem pode ler? Quem vai, Geraldo? Josiane, posso ler? Então, Introdução. vamos. Às vezes, distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e, por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Entretanto, eles seguem as mesmas leis do êxito e fracasso, as mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens da vida e no amor. No início, as constelações familiares se ocuparam principalmente das relações pessoais, trouxeram à luz as ordens básicas do amor, segundo as quais nossos relacionamentos têm êxito ou fracassam. Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que estas seguem as mesmas ordens. Eu sigo essas conexões neste livro. Eles nos introduz a postura interna que leva nossos relacionamentos e nossa vida a ter êxito. Essa postura interna nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado, devido a determinadas circunstâncias que nos limitaram anteriormente, tendo como consequência efeitos profundos no efeito de nossas relações pessoais e, ao mesmo tempo, no nosso trabalho e na nossa profissão. A aplicação das constelações familiares nos campos da empresa e trabalho somente se tornou possível em sua forma atual quando pude explorar outros âmbitos anteriormente inacessíveis, através de compreensões abrangentes, que levam muito mais além dos limites da consciência e dos limites do sucesso, que dela dependem. Se quiser saber mais sobre a aplicação dessas compreensões na empresa e na profissão, e no procedimento resultante das mesmas, você os encontrará no meu próximo livro, Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. Ele descreve a aplicação dessas compreensões na empresa e na profissão, com exemplos concretos de muitos países, exemplos esses que parecerão ser mais compreensíveis se tivermos internalizados as ordens básicas do sucesso, tais como as descrevo aqui. Eu desejo, com este livro, e talvez com os seguintes, o grande sucesso ou a felicidade plena na vida e no trabalho, seja lá o que você quiser alcançar individualmente e realizar no serviço da vida. Dedicatória para Albert Hellinger, 1996-1967, no lugar de um monumento. Com este livro, ergo um monumento de sucesso, diferentemente dos monumentos imóveis, erigidos e posteriores, que olham para trás. Este monumento olha para frente, permanece dentro de um movimento, continua com amor o serviço do qual me reporto agradecido. Bert Hellinger. Os êxitos da vida, os êxitos de nossa vida, o nascimento. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi nosso nascimento, quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas. Foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência também ganhamos a força,
para nos impormos com sucesso mais tarde. Estou indo muito longe aqui. O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com nossos sucessos posteriores em nosso trabalho, em nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente de nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser tirado com um fórceps, ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia, sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superadas parcialmente mais tarde. Também pode ganhar uma força especial de tudo o que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo, impõe-se limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos suas raízes. Podemos, mais tarde, resgatar e reconquistar o que nos falta de uma outra maneira, muitas vezes com ajuda externa. Encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo é o próximo sucesso, é o movimento em direção à mãe. Agora, como uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite, tomamos a vida fora dela. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão, quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós. Tomamos a vida como um todo, na medida em que tomamos nossa mãe. Este tomar é ativo. Precisamos sugar para que seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. Através dela, ficamos plenos. Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a mãe terá êxito e será feliz. Pois, do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeitará da mesma medida e da mesma forma, assim como seu trabalho e sua profissão. Quando alguém se alegra com sua mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida em que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e seu trabalho presentearão na mesma medida com sucesso. Quem tem reservas em relação à sua mãe e tem também em relação à vida e à felicidade, assim como sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição. Assim a vida e o sucesso se afastam dele. Onde começa o nosso sucesso? Começa com nossa mãe. Como o sucesso chega a nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce. Não, só um pouquinho. Vamos parar aqui, por favor. Obrigada, Elaine. Já tem muita coisa para a gente poder falar. Bom, eu gostaria primeiro de entrar no que ele fala dentro da introdução, porque na introdução ele já diz muita coisa, né? Uhum. Então ele mostra que o sucesso na profissão, o sucesso na vida, o sucesso no trabalho, ele segue as mesmas leis
né, do êxito e do fracasso, da felicidade, da infelicidade, das ordens, né, da vida que ele nos mostrou acerca de outros temas. Geraldo, eu só queria te pedir um favor, porque eu não sei, tem um microfone que está dando microfonia. Então, eu acho que esse é o primeiro ensinamento, né? Então, eu acho que Bert Hellinger trabalhou uma vida inteira, começou trabalhando no âmbito das famílias, mas muito cedo, o Gunther Weber, que era médico e que foi a pessoa que começou a ajudar Bert Hellinger na publicação da Simetria Oculta do Amor, já levou Bert Hellinger para um seminário de organizações, empresas, onde Bert Hellinger já trabalhou. Então, desde muito cedo, Bert Hellinger, dentro do trabalho dele, começou a trabalhar com empresas e organizações, né? Mais tarde, Gunther Weber passou a se dedicar aos sistemas, às organizações, e ele é considerado, tipo assim, como o Sam Storch, o pai como é que se diz, do direito sistêmico, digamos assim. O Gunther Weber tem uma coisa assim no que diz respeito à utilização das constelações dentro do campo das empresas e organizações. Mas, na verdade, ele convidou Bert Hellinger para que Bert Hellinger fizesse esse trabalho, se não me engano, na Áustria. Então, Bert Hellinger nos mostra, são as mesmas ordens, né? E tem uma postura que, ele fala, começa tudo com uma postura que conduz ao êxito, e essa postura é, de um modo geral, a mesma postura que a gente tem nos nossos relacionamentos pessoais, né? E elas vão nos levar também, como tudo aquilo que a gente já viu no que diz respeito às ordens do amor na família, também a ter que lidar e a ter que prestar atenção aos limites da nossa consciência, pois muitas vezes os limites da nossa consciência são fatores que levam ao fracasso no trabalho, né? E depois ele vai nos mostrar que justamente esse é o primeiro livro, né? E que depois é que ele traz os exemplos concretos no outro livro, que é o História de Sucesso. E eu acho assim, não podemos deixar de marcar também nesse começo, porque por mais que, exatamente nessa parte que nós lemos, Bert Hellinger já fala assim, o sucesso tem a cara da mãe, né? Ele fala aqui, mas a quem ele dedica este livro? Ele dedica este livro para Albert Hellinger, que foi o pai dele, né? Então, olha que linda essa dedicatória. Com este livro, ergo um monumento de sucesso. E esse monumento, obviamente, é dedicado ao pai dele, né? Diferentemente dos monumentos imóveis erigidos a posteriori que olham para trás, este monumento olha para frente. Bert Hellinger é um homem que sempre olha para frente, né? E quando eu organizei o seminário dele em Brasília, eu me lembro que era uma correria tão grande, e aí ele chegou uma hora e ele me perguntou assim, qual é o nome mesmo do seminário? Eu falei assim, eu não sei exatamente, mas é alguma coisa assim, vamos em frente. Aí acabou que aquele seminário, ele ficou com vamos em frente. Bert Hellinger era um homem que ele não gostava que tirassem foto dele, porque eles falam que as fotografias olhavam para trás. Então, o que ele deixa de monumento, de homenagem ao pai dele, não é algo estático, ele deixa um monumento que olha para frente, que permanece dentro de um movimento maior, né? E continua com amor o serviço do qual me recordo agradecido. Ou seja, o trabalho dele continua, o trabalho do pai. É isso que ele está dizendo, que é tão emocionante. E aí vocês podem observar como isso já traz para nós a direção do nosso próprio sucesso. O nosso trabalho coloca adiante o trabalho do nosso pai. Essa vocês podem trazer como sendo a primeira pergunta para cada um de vocês. Depois, então, ele vem trazendo mais uma vez quais são as ordens do sucesso, né? Como é que são o que é que nos leva ao sucesso? E como vocês já sabem, a Hellinger Ciência é uma ciência
baseada na vida, na biologia. Então, Bert Hellinger fala aqui do nascimento e do encontrar e tomar a mãe. Mas veja bem, né, e isso eu me lembro também muito bem no último seminário que ele fez lá em Brasília, que ele nos levou a uma meditação. O nascimento é quando a gente tem que fazer a força, porque não é só a mãe que faz a força no nascimento, é um trabalho em conjunto de mãe e criança, e que se os dois não fizerem a sua parte, morre. Né? Por isso, muitas vezes a gente precisa de ter um terceiro, ter um médico e tudo mais, mas é a primeira vez onde eu tenho que fazer, ou eu vivo ou eu morro. Então, essa força é uma força muito importante. Por isso, quando a criança ela tem um parto cesariana, isso vai afetar, isso vai ter um trauma ainda, de uma certa maneira, onde essa pessoa vai ter que, como ele fala lá na frente, resgatar os limites dessa sua primeira experiência. Né? Aí ele fala, por exemplo, com esse nosso trabalho, para que ela não fique esperando que algo aconteça, assim, alguém me tire daqui, ou então a sensação de que eu sempre sou retirada antes da hora, ou que as coisas não acontecem no meu tempo. Então, aqui traz para cada um processo de autoobservação com relação à sua atitude em relação ao êxito e o que aconteceu no seu parto. Então, Bert Hellinger começa do nascimento, mas quando ele estava nesse workshop que eu comentei, que ele nos conduziu a uma meditação, eu ainda percebi outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como você percebe o encontro do seu pai e da sua mãe? Ou seja, você foi concebido por acaso? Você foi um filho planejado? Você percebe esse movimento como um movimento divino? Onde houve prazer? Então, poderíamos dizer que o nosso sucesso também é afetado pela compreensão que nós temos da nossa própria concepção, tá? Bert Hellinger nos traz a esses dois eventos, o nascimento, né? Porque agora a gente precisa fazer a nossa força, nós precisamos vir ao mundo pelas nossas próprias forças, e para vencer na vida, nós precisamos ir ao mundo com nossas próprias forças. É a mesma coisa. Então, por isso, esse é o nosso primeiro sucesso, né, pessoal. Bert Hellinger fala que todo o êxito posterior tem a ver com esse primeiro êxito, e fala com relação à necessidade de ter esse resgate quando o parto foi cesariana, foi por fórceps, né? Foi prematuro. E é possível realizar esse trabalho através da constelação familiar. Mais de uma vez eu já vi esse processo de renascimento sendo feito efetivamente, acontecendo dentro de uma constelação familiar, mas também eu gostaria de acrescentar para vocês que é muito útil também experiências, por exemplo, como o renascimento, onde a pessoa, através da respiração, ela volta para esse momento do nascimento, e alguns registros podem também ser transformados. Né? Depois ele traz o segundo momento do sucesso, é encontrar e tomar a mãe. Né? Porque, imaginem vocês, quando nós estávamos vivendo dentro da mãe, em simbiose com a mãe, o que nós experimentamos? A unidade da vida. Ou seja, tudo nos era dado com total abundância, nós não tínhamos que fazer absolutamente nada. Por existir, tudo já nos era dado. Né? Então, a gente sai dessa simbiose, desse estado de plenitude, por nossa própria força, pois já precisávamos crescer mais, e aí encontramos a nossa mãe. A nossa mãe, por isso ele diz o sucesso tem a cara da mãe, no sentido que você sai da barriga e você vê a cara da mãe, né? E você também vê fora de você o que você estava experimentando enquanto unidade. E ele fala a questão de tomar o leite, ou seja, eu tenho que sugar, tem um processo ativo, ou seja, para eu poder ter sucesso, eu preciso ir atrás dele, eu preciso tomar desse leite que vem através da mãe, né? Então, e aí ele fala, não é só tomar o leite, é tomar a mãe como a fonte da vida, né? E tudo que dela flui através de nós, e muitas vezes nós já sabemos que o que flui
de uma mãe para um filho pode ser a ausência. Então, cabe a nós tomar, inclusive, a ausência, tomar tudo, né? Tomar a vida como um todo. E esse tomar é um tomar ativo, ou seja, o bebê precisa sugar, o bebê precisa chamar a mãe, e ele precisa também se alegrar com o que recebe, quer dizer, eu também preciso me alegrar com aquilo que a vida me dá, a vida me dá, porque vocês têm que entender que o que acontece nessa relação mãe e filho, ela é a mesma relação que acontece comigo, com o trabalho, com a profissão, com o sucesso, né? Então ele diz que quem conseguiu tomar a mãe dessa maneira vai ter êxito, vai ser feliz, e nos mostra o mais básico. Assim como nós estamos com a nossa mãe, nós estamos em relação à vida, à profissão. Então, muitas vezes, por exemplo, assim, eu também já vi a Sophie Hellinger fazendo um trabalho onde ela começa falando sobre profissão e ela pede para a pessoa ver internamente qual é a imagem que ela tem da mãe, quais são os sentimentos que ela tem em relação à mãe e observar como ela está em relação à profissão. Isso é um outro convite que vocês também podem seguir ou nós podemos fazer esse exercício depois. Então, o nosso sucesso, ele começa com um tomar, com um receber ativo e também quando a nossa mãe pode vir até nós. Então, nós podemos permitir que esse sucesso venha até nós. Nós podemos ir, podemos tomar, mas também nós podemos permitir que a nossa mãe venha até nós. Foi isso que ele nos ensinou. Tem algum comentário, alguma pergunta? Oi, Isabela. Sim. Oi, professora. Boa noite. Oi, boa noite, Geraldo. noite. Magali. Oi, Magali. Então, esse é um tema bastante forte e, assim, me traz muito a questão de quando a gente está em transição de carreira, né? Então, a minha pergunta é, fora o que nós já aprendemos, por exemplo, eu estive na primeira turma do Direito Sistêmico, né, da pós, e a gente aprendeu bastante lá, mas eu percebo que é como se houvesse algo bem maior, e no meu caso, que fui afastada da minha mãe com 2 meses e não tive nenhuma contato com essa questão de tomar. Eu lembro que o relato que me vem é que até os 3 anos, até 1 ano de idade, eu não só ingeria líquido, com uma colher, eu não aceitava nada. E depois, até os 9, eu tive vários internamentos, questões também digestivas. E isso eu trouxe, né, na vida e percebo hoje uma transição de carreira, aonde eu tenho umas formações, eu busco, mas eu não consigo avançar. E aí vem a pergunta, porque eu penso que isso pode ser tema para várias pessoas aqui, que pode ajudar também. Como, de forma objetiva, a gente pode acolher essa ausência da minha mãe. Ela morreu, né? Eu tinha 7 anos de idade, não tive convivência com ela, fui criada por uma tia, e ela morreu assassinada eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, são várias questões dentro, né? E aí, como me aparece aqui que a senhora fala também, essa questão também de tomar a ausência, eu penso que isso é o maior desafio. Esse é um deles. Esse é um deles, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é necessário entender que esse trabalho não é assim, eu já fiz uma constelação familiar onde eu trabalhei com o meu relacionamento com a minha mãe. Não é disso que se trata. Quem tem essa visão não entende que uma coisa que o Bert Hellinger me disse uma coisa. Uma vez eu cheguei para ele e perguntei assim, quantas constelações uma pessoa pode fazer, né? Aquela época que ele ainda respondia pergunta, né? Ele trabalhava de manhã, de tarde e respondia pergunta de noite. Aí ele falou, ele riu, ele diz assim para mim, só tem uma. Então, quando a gente fala de tomar a mãe,
todas as oportunidades que você tem, por exemplo, lendo um texto, participando desse grupo de estudo, fazendo uma meditação, fazendo uma constelação, estudando um pouco mais, da maneira como for, prosseguir no caminho. O único caminho é tomar tudo. Eu costumo dizer que a mãe vem com 2 peitos porque ela tem uma mãe boa e uma mãe má. Isso também já estava lá na psicanálise, né, nas relações objetais, ou seja, a gente tem... Só que na psicanálise falava dessa maneira, mas eu costumo dizer que é a mãe boa e a mãe melhor. No seu caso, a mãe melhor, aquela que te traz talvez o maior desafio e o maior crescimento, é a mãe que faltou. E no seu caso ainda, é como se você tivesse que incluir, ao lembrar da sua mãe, também do assassino. Então, é como se tomar tudo isso, né? Ou seja, de alguma maneira, uma criança também que perde uma mãe tão criança, até que ponto que eu também não fiquei com raiva de Deus, raiva da vida? Como é que eu posso ter mais sucesso se eu fiquei com raiva que a vida me tirou a minha mãe? Sabe? A você é dado isso, para cada um é dado algo. Então, o que eu posso te dizer? Quando a gente parar para fazer uma meditação, ou então quando a gente chegar na hora do atendimento individual, que você quiser colocar a sua questão, mas não tome como se fosse assim, eu já fiz isso, então vou fazer isso, não resolveu. Não é isso. Não é algo externo que resolve nada por nós mesmos. É o nosso próprio esforço, a nossa própria dedicação. Da mesma maneira que a gente está aqui toda segunda-feira, dando uma lidinha, conversando, nós precisamos ir fazendo isso. Não era à toa que a Angélica Oliveira falava, pai e mãe, a gente toma 3 vezes ao dia, mas é porque é a todo momento. É a todo momento. Então, veja agora, é possível tomar o tempo que você teve com a sua mãe? É possível tomar a morte dela, como foi? Muito difícil. É possível... Sim, mas vá fazendo o esforço ativo. Vá você sugando o peito. Vá você fazendo o esforço ativo. É muito difícil. Suga mais forte. Tenta mais forte. Tá entendendo? Sim. A Josiane quer fazer uma pergunta. Isabela, essa questão do nascimento de cesárea, o parto normal, é interessante porque muitos médicos marcam cesárea independente de esperar se a pessoa vai ter o filho, né, naturalmente ou não. Então, isso não seria o legal, pelo que eu entendi, ou eu entendi direito? Porque o melhor é o parto normal, né? É o melhor para a pessoa poder ter gravado nela e ter tido essa experiência primeira de fazer o esforço e vencer na vida, né? Porque ali é um caso de vida ou morte. E é, então, uma necessidade muito grande da pessoa que nós temos de viver, de ter o nosso espaço, de ganhar a nossa comida, né? O que quer que seja. Então, aí que Becket Hellinger fala, é importante resgatar. Não é uma questão assim, o meu foi errado e o meu foi certo. Não, foi o que foi, do jeito que foi, paciência. Agora é trabalhar com o que tem. Da mesma forma para Magali. Teve 7 anos de mãe, teve essa situação traumática, é o que tem. Obrigada. De nada. Isso é o sucesso com o pé na realidade. A realidade, ela nos coloca esses limites, ela coloca e é só a partir do que eu tenho, o meu quinhão, aquilo que é a minha realidade, é que eu posso seguir para frente. Eu vejo uma pergunta do Rodrigo. Rodrigo, pode abrir o seu microfone? Boa noite, professora. Boa noite a todos. A minha pergunta é, então, existem técnicas, né, de regressão, de respiração, de algumas formas que fazem a pessoa retornar a esse momento do nascimento. E aí minha pergunta foi,
a gente fazendo esse retorno ao nascimento e ressignificando esse momento que é tão de vida e morte, né? É tão crucial para a gente conseguiria ressignificar isso e ver isso de outra forma, mesmo que não tenha sido da forma, talvez, que a gente consiga lidar. Então, a pergunta seria essa. Eu não considero que a questão seja ressignificar, é exatamente tomar tudo do jeito que foi e aprender um jeito seu de lidar com a situação. Por exemplo, como eu disse, muitas vezes uma pessoa que teve um parto cesariano, ela pode sentir que ela sempre, o tempo dela não está sendo respeitado. Mas se ela tem consciência de que isso vem do próprio nascimento, quando ela sentir que o tempo dela não for respeitado, ela pode, por exemplo, simplesmente se entregar, né? Agradecer. Entende? É uma atitude diferente em relação a que ela tem, uma postura diferente em relação àquilo que ela teve, da maneira como foi, sem nenhum julgamento. Não é ressignificar aquilo que não foi. E o Bert Hellinger nos coloca, vamos resgatar através da constelação familiar. Nós temos o melhor instrumento, que é a constelação familiar. Os outros acrescentam, como eu disse assim, como eu falei do renascimento, ilustram outras possibilidades. Mas a gente faz isso dentro da constelação familiar, e por isso eu digo para vocês que vale muito a pena quem não empreendeu uma jornada estruturada, né, como é que se diz? De exercícios presenciais com a constelação familiar, você ir passando por tudo. Isso é que é o processo a beleza que existe quando você entra num processo de formação ou de treinamento, ou simplesmente você entra em algo estruturado, porque você vai passando por todas essas etapas. E aí vai, como é que se diz? Vai promovendo uma transformação contínua. Assim como quando a gente também está estudando, com certeza, né? Então, o que eu sugiro? Vai trabalhar com a constelação familiar, se ainda não fez um trabalho estruturado, vá fazendo, porque todos esses são temas que a gente vai passando ao longo de uma formação. E agora, tem mais alguma coisa, Rodrigo? Não, é isso mesmo. Muito melhor do que ressignificar. Obrigado. De nada. E a Sônia, que está com a mãozinha levantada? O Arnaldo. Boa noite. Boa noite. Então, minha questão, Isabela, fez muito sentido isso que você falou com relação à mãe. Eu sou filha adotiva e até onde eu sei eu fui doada com 9 meses. Há bem pouco tempo eu fiz um movimento de intimidade com a minha mãe e eu sinto ela mesmo muito próxima e, enfim, de sentir a força para a vida. O que ficou muito claro para mim, o que ela fez com esse ato foi de me mandar para a vida. Isso foi muito gratificante. Mas você sabe que eu ainda tenho um conflito com a minha mãe adotiva no seguinte sentido. É possível que essa energia, ou se faz diferença, essa energia e essa disposição, esse movimento que eu tenho para a vida, seja efetivamente da minha mãe biológica ou também da minha mãe adotiva. Às vezes isso me deixa muito confusa, muito confusa. Eu vou te dizer, a gente poderia olhar a sua situação como você tem algo muito especial, porque você pode ter as duas dentro do seu coração, né? Digamos que o impulso primordial, aquele que está impresso em todas as suas células, vem da sua mãe, a única, né? A sua mãe. Mas esta pessoa que foi a sua mãe do coração, a sua mãe adotiva, como a gente costuma chamar, né? Aquela que ajudou a sua mãe, né? Também te trouxe muito. Então, você pode tomar das duas. As duas você pode ter dentro do seu coração. Então, é um outro jeito de você enxergar a sua situação. E se tornar mais rica, não? Sim,
É que às vezes fico com receio de estar, mas fez sentido de estar traindo a minha mãe biológica Uhum. quando eu reconheço a força também da minha mãe adotiva, né? Existe essa... Mas de um modo geral acontece o contrário, né? Eu estou traindo a minha mãe adotiva que efetivamente me deu de comer, né? Quando eu amo a minha mãe. Sim, isso Então, aconteceu nos primeiros 50 anos da minha vida. Agora, com 50 e pouco, eu estou enamorada da minha mãe biológica. E aí é, pedindo uma permissão para ela para amar a pessoa que ela escolheu para ajudá-la como mãe. então você coloque cada uma no seu lugar e tenha a todas elas dentro do seu coração e mais todas as outras pessoas. Esse é o caminho da plenitude. Sim, gratidão, que bom, obrigada, é isso. De nada. Mais alguém? Arnaldo, Arnaldo. boa noite, professora. É uma alegria estar aqui com você, com os amigos. Boa noite. Esse tema está instigador, né, com todas essas perguntas, né? E eu aproveito, quando a gente fala dessa mãe, desse tomar, desse entrar nesse vazio, por uma questão. Que, na verdade, a intenção dessa pergunta é limpar um conceito que ficou ecoando. Hoje eu tenho 62, quando eu estava com 50 e poucos, numa terapia, eu não sei se é muito boa a terapeuta, me ajudou muito, mas assim, ela veio com uma questão, eu não lembro se era de Melanie Klein, e ela dizia assim, ela disse para mim assim, como eu tenho formação em psicologia, eu rebati, mas eu não sei se eu estava certo ou errado, porque ela falou assim, olha, quando você nasceu, e minha mãe teve 3 filhos antes de mim, né? 2 natimorto e uma que morreu com 1 ano. Ela não fala sobre isso, eu sei isso pelo pai e por tias. E, então, eu imagino que quando eu nasci, não deve ter sido fácil para ela, era 16, 17, 18 e eu com 19. E ela com 19 quando eu vim. E aí a terapeuta disse assim, olha, sua mãe não olhou para você, ela não olhou, olho de olho, sabe? Não olhou para você. Aí eu falei para ela assim, o que, que você pode estar me ajudando e me dizer isso com 50 anos de idade? Saber se minha mãe olhou para mim ou não, né? Depois eu fiquei, será que ela olhou? Eu fiquei escolhendo, olhou ou não olhou? Olhou ou não olhou? E quando, assim, É, na Family Stein, eu começo a entrar num outro lugar, sabe? Que me dá uma adequação melhor para essa questão. Mas essa poeirinha tá aí, entendeu? eu vou dizer, não tem nenhuma mãe que não olhe para o filho, tá? Eu Então, imagino. assim, claro que olha. Ela pode não estar tão disponível quanto o filho gostaria que ela estivesse. E uma mãe novinha desse tanto, com esse tanto de menino, com certeza estava atarefada. Mas também é o que tem para você tomar o seu leitinho. E que mãe que não vai olhar para um menino? Você tem um filho? Você tem algum filho? Eu não. Pois, se tivesse, ia perceber que é impossível não olhar para um filho. Porque, assim, como ela perdeu esses 3 anteriores, eu falei, talvez ela ficasse com medo de olhar para mim, entendeu? Eu estou limpando isso com você Então, hoje. tá, eu estou tentando te mostrar a realidade. Você foi visto pela sua mãe, né? Perdeu 3, depois teve você e você foi o único que sobreviveu, foi isso? Foi. Rapaz, como é você não foi olhado. E o que é da sua mãe, a tristeza dela é dela, a dificuldade dela é dela. E, veja bem, aí um aprendizado para vocês que querem, de uma certa maneira, serem consteladores familiares ou usar esse trabalho profissionalmente. Que mal muitas vezes pode fazer quando ouvimos algo de alguém numa posição de autoridade, né? Assim, sua mãe não olhou para você. Quando eu falo sua mãe não olhou para você, imediatamente se constrói dentro da pessoa uma imagem. E ela fala, olhou, não olhou, olhou, não olhou, olhou, não olhou. Então, em primeiro lugar, há sempre para nós um certo cuidado para quem está trabalhando do lado de cá. Mas, por outro lado, como adultos, a gente pode colocar o pé no chão e Foi falar, o que eu disse mãe não para me ela. olhou. Graças a Deus eu pude dizer isso para ela. Eu falei, eu acho que não.
Acho que Isso, não, mas acho que ficou não é plantada dentro de você uma ficou, imagem ficou que porque ela tem necessita essa de autoridade, purificação. porque Mas ela, você agora purifica ela por sua própria conta, tá bom. pela compreensão pura e simples. A minha mãe cuidou de mim o tempo inteiro, e o que era dela, era dela. E o que foi suficiente, não foi só para você, foi para todos. A vida Nossa, já é um êxito, está todo mundo vivo dentro dessa aula, conversando. ô, Isabela, imagine, ela perdeu 3 filhos e chega o Arnaldo. Pô, quanta alegria, quanto amor, né? Isso, mas você falou uma outra coisa depois, que agora eu me esqueci. O que que você falou depois? Bom, você ainda disse mais uma coisa que eu queria comentar, mas que eu me esqueci. Mas, basicamente, eu acho que é isso. E, assim, a Hellinger Ciência, ou essa filosofia do Bert Hellinger, ela nos traz para o pé no chão. Como uma mãe não vai olhar um único filho que ela tem? Todos nós fomos vistos em algum momento pela nossa mãe. Isso basta. E mais uma pergunta, assim. Depois ela teve mais 7. De boa. Ela é filha de índios brasileiros, né? Teve mais 7. Então, assim, o meu lugar é o quarto, né? Ela teve uma que nasceu e morreu com 1 ano, depois mais 2, que tem até nome, Marco Antônio, Antônio Marcos e a Célia. Depois o Arnaldo. E depois teve mais 7. Então, E qual é a sua questão? eu sou o quarto ou eu sou o mais velho dos vivos? Não, você é o quarto. Isso é fato. Em primeiro lugar, você é o quarto. E o mais velho dos vivos, beleza, também. Mas o seu lugar é o quarto. É como quase um segredo, né? Então, todo mundo fala, o Arnaldo, filho mais velho. Mas eu trabalho isso, e me colocar como quarto e reverenciar esses 3 que vieram, sabe? Como mais velhos. Eu faço esse trabalho. Isso. Ô, Isabela, muito obrigado, querida. De nada. Nós que agradecemos as perguntas. Alguém mais tem um comentário, alguma pergunta? Eu vou sugerir, como está tendo muito comentário, da gente ir até às 7h30 desse jeito, sem nenhum atendimento por hoje, mas para a gente poder adiantar um pouquinho a leitura. O que vocês acham? Sim. Então Pode vamos. ser. Então vamos continuar com a leitura, por favor. 7h30 não, 8h30, né, Isabela? Ah, desculpa, 8h30. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento. Vivenciaram uma separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa, se a mãe ficou doente e precisou ficar hospitalizada, ou quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los. Essa experiência tem como consequência uma profunda mudança em nosso comportamento posterior. A dor da separação e o desamparo, desespero de não poder ir até ela, quando dela tanto precisamos, conduz uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela, eu fico sozinho, eu permaneço distante dela, eu me separo dela. Mais tarde, quando a criança pode voltar para a mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite ser tocada por ela. Fecha-se e ela e ao seu amor. Fecha-se a ela e ao seu amor. A mãe espera por ela em vão. E quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança a rejeita internamente. E muitas vezes expressa isso. As consequências de um movimento interrompido. O movimento em direção à mãe interrompido precocemente tem amplas consequências para a vida posterior e para nosso sucesso. Com isso, se mostra melhor em detalhes. Mais tarde,
quando essa criança quer ir em direção a alguém, por exemplo, a um parceiro, seu corpo se lembra do trauma da separação precoce. Então, se detém internamente em um movimento em direção a ele. Ao invés de dirigirem-se ao parceiro, ficam esperando que ele venha à sua direção. Quando ele realmente se aproxima, frequentemente tem dificuldade de suportar sua aproximação, rejeitando-no de uma ou de outra forma, ao invés de receberem-no felizes e tomá-lo. Sofrem com isso e, mesmo assim, só pode se abrir para eles hesitantes, e quando fazem isso, muitas vezes o fazem só por um curto espaço de tempo. Algo parecido ocorre em relação ao seu próprio filho. Algumas vezes também suportam com dificuldade a sua proximidade. Qual seria a solução para eles? Esse trauma é superado onde começou, pois quase sempre, atrás de cada trauma existe uma situação no qual o movimento que havia sido necessário não foi possível, de forma que permanecemos imóveis em tal situação, como enraizados ou paralisados. Como se resolve esse trauma assim? Ele se resolve em nosso sentimento, em nossa recordação, quando, apesar de todo medo, voltamos a essa situação e resgatamos internamente o movimento impedido ou interrompido na primeira ocasião. Qual é o significado disso para a interrupção precoce do movimento em direção à mãe? Voltamos outra vez para a situação de outrora, a ser novamente a criança de outrora. Olhamos para nossa mãe de outrora e, apesar da dor crescente, da decepção e da raiva de outrora, vamos em direção a ela, dando pequenos passos com amor. Nós nos detemos internamente, olhamos em seus olhos e esperamos até sentirmos dentro de nós a força e a coragem para o próximo pequeno passo e os passos seguintes, até cairmos finalmente nos braços de nossa mãe, abraçados e segurados por ela, finalmente, de novo, unidos a ela com amor. Mais tarde, experimentamos aqui, para começar, primeiro internamente, se conseguimos fazer esse movimento com um parceiro amado. Olhamos para ele em seus olhos e, ao invés de esperar o que ele se movimente em nossa direção, damos o primeiro pequeno passo em direção a ele. Depois de um certo tempo, depois que tivermos reunido força suficiente, damos um segundo passo. Dessa forma, continuamos a ir em sua direção, lentamente, passo a passo, até que o tomemos em nossos braços e ele a nós, até que seguremos e deixemos que ele nos segure, feliz e longamente. O movimento em direção ao sucesso. Por que descrevi isso tão detalhadamente? Um movimento interrompido, precocemente em direção à mãe, se comprova mais tarde ser um obstáculo decisivo para o sucesso em nosso trabalho, em nossa profissão e nossa empresa. Aqui também trata-se de se dirigir ao sucesso, ao invés de esperar que ele venha a nós. Por exemplo, quando esperamos pelo salário sem antes entregar o rendimento correspondente. Quando nos escondemos atrás de outros, ao invés de nós mesmos fazermos o trabalho. Nos afastamos ao invés de nos dirigirmos a alguém e ao trabalho com alegria. Todo sucesso tem a face da mãe. Aqui também vamos internamente em direção ao nosso sucesso e ao outro sucesso, ao outros seres humanos, dispostos a fazer algo por eles, servi-los, ao invés de duvidar, ficar parados e esperar que eles se movimentem. Então, nos dirigimos a eles
e ao nosso sucesso, passo a passo, e sentimos a cada passo nossa mãe, carinhosamente atrás de nós. Conectados a ela, estamos bem preparados para o nosso sucesso e chegamos a ele como chegamos à nossa mãe. Primeiro, nós fomos até nossa mãe e agora ao nosso sucesso. A dedicação. A dedicação é um movimento que começa no nosso coração. Torna-se fácil para nós, em vez que já retornamos com sucesso até a nossa mãe. Mas o que ocorre quando algo se opõe a esse retorno, ou quando esse movimento foi interrompido precocemente na vida? Ao invés de nós dedicarmos a nós e a outros com amor e respeito, nós afastamos-nos deles. Então, o afastamento se torna um movimento básico interno e externo em nossos relacionamentos e também em nosso relacionamento com o sucesso. A questão é, como podemos inverter o movimento de afastamento para dedicação à nossa vida, a outros seres humanos, ao nosso sucesso e à nossa felicidade? Proponho para isso um exercício interno. Com sua ajuda, podemos perceber um movimento interno no corpo, um movimento de afastamento que podemos inverter para uma dedicação ampla. O exercício. 1. Sentamo-nos eretos em um canto de uma cadeira. Expiramos profundamente pela boca e inspiramos profundamente pelo nariz. Enquanto isso, ficamos de olhos abertos e repetimos essas respirações mais 2 vezes. Então, fechamos os olhos e respiramos normalmente. Nossas mãos estão sobre nossas coxas, com as palmas abertas para cima. 2. Lentamente, estendemos nossos braços e mãos cada vez mais para frente, em direção a alguém. Ficamos sentados, eretos, sentimos como nossas costas ficam eretas, e quanto mais estendemos nossos braços para frente, estendemos-los em nossa imaginação em direção à nossa mãe. 3. Enquanto permanecemos nesta postura, tomamos consciência de quantas vezes em nossa vida e de que quantos diferentes modos nos afastamos dos outros, ao invés de nos dedicarmos a eles. Permanecemos nessa postura, mesmo que esse movimento, isso ainda seja difícil para nós. Movimentamos nossos braços e nossas mãos abertas ainda para frente, conservando as nossas costas eretas. 4. Lenta e suavemente, abrimos nossos olhos. Sem nos movimentar, percebemos o nosso redor como um todo para frente, e para a direita e para a esquerda, inclusive para trás. 5. Abrimos nossos ouvidos, dispostos a ouvir tudo aquilo que os outros querem nos comunicar, e nos percebemos dedicados a eles, unidos a eles, com nossa mãe e muitos outros seres, com amor e confiança. 6. Voltamos a respirar profundamente. Primeiro, expiramos, inspiramos e expiramos mais 3 vezes profundamente. Continuamos eretos, com as costas levemente inclinadas para a frente. 7. De repente, sentimos-nos conectados com muitos seres humanos de outra maneira. De olhos abertos e brilhantes, com os ouvidos abertos, sentindo-nos dedicados a eles de outro modo. Também com aqueles aos quais estamos ligados através de nossa profissão e nossa empresa. O que ocorre agora com o nosso sucesso? Ainda ficará esperando?
ainda fica esperando? O que ocorre com nossa alegria e nossa felicidade? Também se dedicam a nós, como nossa mãe? Ok. Então, vamos observar aqui o que o Bert Hellinger nos deixa nessa parte, né? Então, ele vai falar sobre a importância desse movimento em direção à mãe e de tudo aquilo que se opõe a esse movimento. E o mais essencial é o que ele chama de movimento de amor interrompido, que acontece quando nós tivemos uma separação precoce da mãe, por exemplo, fomos a um hospital, ou a mãe precisou viajar, ou a mãe ficou doente. As situações podem variar, não existe uma regra de como é essa situação. E, de um modo geral, todos nós passamos por um ou outro trauma com relação à nossa mãe de separação. Então, se trata de um exercício que é para todos nós, né? Esse exercício, ele nos leva, como o Bert Hellinger nos mostra, a recuperar uma decisão interior de retornarmos à nossa mãe, né? De renunciar às nossas imagens daquele momento e a fazer esse movimento. Então, Bert Hellinger nos mostra que quando essa separação ela acontece de maneira precoce, traumática, muitas vezes a criança toma uma decisão interior de renunciar à mãe, de ficar sozinho, de se afastar, de ficar distante, e que esse movimento ele também acontece em relação aos relacionamentos e ao nosso sucesso. Então, a recuperação do relacionamento com a mãe, ela tem consequências profundas na nossa vida com um parceiro e na nossa vida profissional, né? Então, a ideia que por meio da constelação familiar, por meio da consciência que nós temos desse processo, que nós possamos fazer um retorno ativo à nossa mãe, né? E observar também na nossa vida cotidiana quais são aquelas situações, quais são aquelas pessoas que nós nos fechamos, ou em que momento que eu repito esse padrão de me fechar para o amor, de me fechar para uma oportunidade, o que quer que seja. Aí envolve um processo de autoconsciência relacionado a essa experiência precoce de movimento de amor interrompido em relação à mãe, né? E as consequências, como ele mostrou, são amplas e, na maioria das vezes, eu espero que algo venha até mim. O emprego certo, a pessoa certa, a oportunidade, né? Eu posso até ter tido lá o meu parto normal, mas como eu tive o movimento de amor interrompido, eu continuo esperando que alguma coisa venha até mim, né? Ou então, pode ser também quando quando um parceiro se aproxima, ou quando você percebe que você está numa situação onde você realmente pode ser bem-sucedido, você começa a, tipo assim, entrar em pânico, não sabe como lidar com aquilo, e pior ainda, né? Como nós já sabemos, se você não resolve isso que você vivenciou com a sua mãe, vai acontecer a mesma coisa com os seus filhos, né? Então, a solução é uma só, é ir aonde o trauma começou. E isso é uma regra em relação à constelação familiar. A gente vai para a origem e, muitas vezes, vai para antes da origem, que é o que o Bert Hellinger nos convida. E para aquele momento também antes do trauma. No que diz respeito ao trauma, com o trauma a gente fica congelado, né? Então, imóvel, enraizado, paralisado, como ele fala, e a gente faz conscientemente esse processo de ir até a mãe, né? Isso se resolve, ele mostra, no nosso sentimento, na nossa recordação. Então, por isso, todas as vezes que a gente faz aqui, ele nos conduz aí a uma jornada interior, ele nos conduz a um exercício em direção ao nosso mundo interno, nós temos a oportunidade de resgatar esse trabalho um pouco mais, essa relação um pouco mais. Então, ir para a mãe com dor, com raiva, né?
E esse é o processo. E que a gente possa, assim, Bert Hellinger vai falando assim, ó, que você possa ter coragem para o próximo passo. Então, não importa assim, já tomei minha mãe tudo, não. Eu vou tomar hoje um pouquinho mais, eu vou tomar um pouquinho mais, eu vou tomar um pouquinho mais, eu vou tomar um pouquinho mais. É isso. E depois, quando ele fala, faz assim a transcrição, né? Ele fala, poxa, por que eu falei com tanto detalhe sobre isso, né? Porque esse movimento ele vai influenciar o nosso sucesso, e aí vem a frase célebre, vocês podem marcar aí no livro, né? Todo sucesso tem a face da mãe, está aí nessa parte. E a ideia é que a gente se movimente em direção ao sucesso com a nossa mãe atrás de nós. Então, em primeiro lugar, para ter sucesso, você precisa estar disposto a fazer esse movimento ativo em direção à sua mãe. E depois poder trazer a sua mãe a cada sucesso, né? E, por fim, e não menos, como é que se diz, importante, né? Olha o nome que o Bert Hellinger dá ao exercício, a dedicação. Então, onde começa essa dedicação? Essa dedicação começa no coração, começa com uma dedicação à nossa mãe, né? E depois a gente vai levar essa dedicação para a vida. E eu acho que esse exercício ele é muito importante, porque se fosse vocês, eu marcaria no livro, porque ele ensina como meditar, da maneira como a gente trabalha. Observem, e isso vem do Cosmic Power. Expira o ar velho pela boca, inspira pelo nariz, e faz isso algumas vezes, depois se fecha, coluna ereta, né? E aí ele vai acrescentar algo aí do trabalho dele, que não é propriamente Cosmic Power, mas vocês observem que ele vai trabalhar com as mãos, estendendo as mãos para a mãe, mas de olhos fechados, e ele usa também o corpo para ajudar como é que eu posso dizer, na concretização desse movimento num nível psíquico, já que é isso que a gente faz com a constelação familiar também. A Josiane tem uma pergunta. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, Isabela, esse exercício, porque foi o primeiro livro que eu li do Bert, quando eu entrei em contato com o conhecimento dele. E quando eu li essa parte, eu lembro que chorei muito e fiz os exercícios. E eu achei, bom, isso está legal, mas como você diz, é como se fosse então uma ginástica, que tem que continuar fazendo. Porque agora, enquanto era ali, eu chorava, as lágrimas corriam do meu olho. Então, tu me aconselharia a fazer assim uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia? A qualquer momento você pode fazer esse mesmo exercício. Você pode usar esse daí, ou o mesmo exercício que eu estou falando é o exercício de tomar a mãe. Isso acontece de diferentes maneiras, a qualquer momento. Então, por exemplo, assim, a Angélica falava assim, a mãe dela morreu e a mãe dela gostava muito de shopping, a mãe dela gostava de roupas, e não era muito do jeito da Angélica. A Angélica gostava de ler, de estudar, né? Mas ela, quando a mãe dela morreu, ela saía para passear no shopping com a mãe. Uhum. Então, tem muitas maneiras de você fazer isso, sabe? Mas o específico 12 anos, que quando aconteceu, eu fiz o exercício de voltar e refazer diferente, tipo assim, como que aconteceu. Mas esse não é tão importante, tem só voltar naquele momento, né? Seria uma coisa de tudo que está relacionado a ela. É tudo que está relacionado a ela, e esse momento especificamente, sim. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de sentir a necessidade, volte a ele, mas volte antes. Volte antes, é muito bom a gente voltar antes e aí eu me lembro, acho que foi o 10ª vez que estava numa palestra lá na Justiça, lá em Brasília, no tribunal, acho que no TJ, e ele falando assim, sabe aquele olhar da criança que olha para a mãe, com aquele bebê assim que olha para a mãe? No final das contas, é esse olhar que o Bert Hellinger quer que a gente recupere. O quanto você tem que caminhar para chegar nesse ponto, aí é de cada um. Agora, aí você fala assim, eu tenho que trabalhar isso todo dia, eu tenho que ir para uma academia de constelação familiar. Não necessariamente. Pode acontecer, como diz lá no budismo Dzogchen, o milagre acontece numa mudança de percepção,
Entendeu? Não quer dizer que é trabalho, que não é isso exatamente o que a gente faz com a constelação familiar. Entende? Então, assim, é como se fosse mudar uma postura e, naturalmente, aquele rio vai fluindo cada vez mais dentro de você, sabe? Tem uma coisa que também é só permitir que ela acontece. São vários aspectos. Vai aproveitando aquilo que a vida vai te dando, passo a passo. Um pouquinho. Obrigada. De nada. Agora, a Luzia. Oi, Isabela. Oi. É o seguinte, mas é exatamente o que está escrito aqui, que o Bert escreveu, o que aconteceu comigo e minha segunda filha. Com 37 semanas, o médico ia sair de férias e disse que já ia fazer a cesárea. E eu deixei. Isabela, ela nunca gostou de ficar no colo. Eu ia pegando ela no berço, ela nunca gostou. E até hoje é muito difícil esse nosso relacionamento. Principalmente para você. Ela é do contra. Tudo que eu falo, sabe, vem de mim, parece que ela... Eu sinto assim como ela já vem armada para cima de mim, assim, que qualquer coisinha que fala, ela já me... E eu sofro muito com isso. Nós não sabemos de onde vem. Pode ser daí, pode ser ainda anterior. Mas o que eu digo? O que acontece com relação ao movimento de amor interrompido do lado da mãe? Né? Porque do lado do filho, a gente acabou de narrar. Mas o que acontece do lado da mãe é muito duro. Você sabe por quê? É esperar de braços abertos. É esperar o tempo do filho. Esse movimento só tem efeito quando é o filho que faz esse movimento. Então, é como se o exercício para uma mãe, também para um pai, porque esse movimento também, ele acorda aí, é como você ter firmeza no amor incondicional. Tá entendendo? Firmeza no lugar em que você está. O seu lugar de mãe. Entende? Amá-la mesmo desse jeito, respeitá-la, esperar o tempo necessário. Tudo que eu falo, ela rebate, fala que eu não enxergo ela, que eu não compreendo ela, que... Nossa, tudo. Ontem mesmo, no Dia dos Pais, estava um almoço bonito e começou uma discussão, acabou com o Dia dos Pais ontem. Então, eu acho que eu preciso de esperar mesmo, porque é difícil para mim. É muito difícil, ela me invade demais. Mas essa frase que você acabou de falar é muito estranha. Como? Ela me invade demais. Parece que você é pequeno do mesmo tamanho que o dela. Pois é, eu já aí pensei... tem Essa algo noite... que não bate. Vocês conseguem perceber isso? É assim, ela me invade demais. Tenha santa paciência, moleque. Tipo assim, é um menino, é uma menina, tá entendendo? Então assim, ela me invade demais. Como? Tem uma coisa aí que não tá batendo. Eu pensei entendeu? nisso. Pensei nisso. Bom, é isso aí. Você já viu onde você tem que trabalhar. Mas então, o que eu te digo? Volta para sua mãe em primeiro lugar. Começa com o beabá, como para qualquer pessoa. Vai lá você fazer mais trabalho ainda para tomar a sua mãe, entendeu? Se colocar bem pequenininha diante da mãe, porque, olha, quanto menor diante da mãe, quanto menor diante dos pais, maior diante do mundo. E com mais força para poder estar grande diante dos filhos, porque desse jeito que você está aí ela está brigando com uma amiga, não é Mas com ela, por exemplo, vai tirar uma fotografia, ela tira só com o pai e me exclui. Ela me exclui assim, na cara. Mas eu sinto que ela me ama, tá entendendo? Mas eu não sei, uma coisa muito estranha, muito dolorida para mim. Para mim, ontem foi horrível. Horrível, horrível. Outra coisa que aparece aí também, nesse que você está falando, e que a gente tem que observar, é que parece como se ela se colocasse no lugar da namorada do pai, né? Que aí um pouco desse
Isso que eu processo fiz. de amadurecimento psíquico, né? Ela tem quantos anos? 34. 34? É casada, tem filho? Não, não é casado, não tem filho. Mora com você? Não. Pois então. Agora, então, ela estava morando sozinha e ontem ela falou que estava muito difícil, porque não se acerta no emprego direito, então a gente deu uma casa para ela morar, mas não com a gente, uma outra casa para ela morar. Então, eu te sugiro esse trabalho em relação a você e ao seu marido, né? Aí tem uma coisa também sua com o seu marido, porque o que acontece? Quando é que um pai ajuda uma filha nesse caso, né? Nesse caso, quando existe esse estar na esfera do pai para as mulheres, é como se o pai tem que, de uma certa maneira, a sua mãe é a certa para mim, né? Ou seja, ela é a mulher certa para mim, não você. Você é muito pequena para me deixar tão feliz como ela, entende? Uhum. Então, assim, são muitos aspectos da sua questão, ou pelo menos vários aspectos da sua questão, né? Então, o que eu posso te sugerir? Prossiga no seu trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência daquilo que acontece, né, com você, com a sua família. Prossiga. Os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas dificuldades são nossos grandes professores, eles nos indicam o caminho. Então, ao invés de querer eliminá-los, agradeça e prossiga. Uhum. Parece que ela não me vê assim como mãe, sabe? Eu sinto isso. Eu vou com todo carinho, faço tudo, mas eu não posso assim falar qualquer coisinha que não seja do jeito que ela quer, ela já vem com 1000 pedras na mão para cima de mim. É incrível. Mas, rapaz, eu vou dizer, me parece que você é que não está no seu lugar. Porque menino, quando faz uma coisa dessa, a gente já logo corta as asinhas. Então, assim, tem uma coisa aí, mas eu não vou me prosseguir mais com isso para a gente poder ter espaço para a gente seguir também com outras perguntas ou um pouco da leitura. O que eu estou dizendo é que são muitas questões aí que você precisa ver. São vários aspectos dessa questão. Prossiga, tenha força e prossiga. Tá bom? Guarde o que foi possível de você entender hoje e prossiga. É isso que eu estou fazendo. Hoje eu li quase um livro inteiro. Ai, ai. Tá bom, obrigada. De nada. Alguém mais tem uma pergunta, algum comentário? Posso fazer uma pergunta, professora? Sim. Nesse movimento de tomar pai e mãe, o exercício da Sophie Henger, das 3 palavras, né? Obrigada, por favor e sim, tem me ajudado muito. Mas eu não compreendo muito por favor. A senhora poderia me explicar? Talvez você não compreenda o que vem antes do por favor, porque só quem precisa pede algo. Então, e para pedir, a gente tem que ter uma humildade. Você pode pedir tudo, 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 tudo. Então, só que a gente, quando vai pedir alguma coisa, fala, por favor. Entende? Então, em primeiro lugar, realmente, eu acho que eu preciso de algo, eu já tenho tudo. E eu preciso de muita humildade, porque o outro pode me dar e pode não me dar, e eu tenho que lidar com isso. É isso. Ficou mais claro? Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Eu, em uma oportunidade, eu morei há 9 anos, morei 9 anos em Cuiabá, e eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma terra onde tem muita carne, muito gado, né? Então, um povo muito carnívoro. E o meu pai sempre gostou de uma costela assada. E o meu pai sempre gostou de uma polca paraguaia.
Eu me recordo quando, morando em Cuiabá, quando a saudade apertava, ou eu ia comer uma costela assada ou ouvir uma polca paraguaia, né? Isso. E agora, depois que ele participa do Som da Eternidade, mês que vem vai fazer 4 anos, eu me sinto a mesma coisa. Assim, então, eu falo no dia dos pais, dia do aniversário dele, se tiver uma costela assada e uma polca paraguaia, eu me sinto feliz. E quando eu me sinto assim, uma saudade, eu me sinto enfraquecido, eu sempre faço isso, pratico isso. Eu me recordo que bem antes de eu conhecer as constelações, isso já acontecia. Eu me sinto bem fortalecido com esse movimento, assim, de ouvir uma polca paraguaia e também comer uma costela assada. Eu estou fazendo isso pelo meu pai, fazendo isso. Isso, exatamente. Por isso, no México tem o Dia dos Mortos, onde coloca a comidinha para cada um. Por isso, a gente tem nossos rituais e cada um pode fazendo isso de diversas maneiras. Eu gosto muito de usar o espelho, né? Ver como eu sou parecida com meu pai, parecida com a minha mãe. Isso vai ajudando. Cada um vai fazendo do seu jeito também. E a gente compartilhando, vamos ganhando repertório. Eu gostaria de agradecer muito a leitura do dia de hoje, a presença de vocês aqui, no prosseguimento desse livro, que já estou vendo que está prometendo muito. E na semana que vem a nossa comemoração de 1 ano do nosso grupo de estudos, e vamos então fazer um dia bastante rico aí de aprendizado e cantar um parabéns. Né? Geraldo, muito obrigada aí, Elaine, a leitura, e até a semana que vem. Eu que agradeço poder contribuir. Obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Isabela. De nada, tchau. Tchau, Boa noite. Obrigada, gratidão, obrigada. professora. Obrigada a todos. Como sempre. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.